Já pensou que um dos maiores líderes da história da fé, alguém que andou sobre as águas e viu milagres incríveis, também cometeu um dos erros mais dolorosos que podemos imaginar? Estou falando de Pedro, o discípulo que no momento mais crucial negou conhecer Jesus. E não foi uma, mas 3 vezes. Ele jurou, disse que não conhecia o homem que ele havia seguido por anos. E imagine a vergonha, a culpa e o desespero que tomaram conta do coração dele. Parecia o fim, não é mesmo? A prova de que ele não era digno, de que havia falhado de forma irreparável. Muitos de nós nos sentimos assim quando caímos. A gente pensa, pronto, agora já era. Deus não pode mais me usar. Mas a história de Pedro é a prova de que o nosso fracasso não é o ponto final. A Bíblia nos conta que, após negar Jesus, Pedro chorou amargamente. Aquele choro não era apenas de tristeza, mas de arrependimento profundo. Ele sabia que havia errado, e essa dor o quebrou por dentro. Agora, preste atenção no que acontece depois da ressurreição. Quando Jesus reencontra Pedro, ele não chega acusando. Pedro, por que você fez aquilo? Eu não esperava isso de você. Não. A pergunta de Jesus foi completamente diferente. Ele olhou nos olhos de Pedro e perguntou 3 vezes: Pedro, você me ama? Jesus não estava interessado no tamanho do erro de Pedro, mas sim no tamanho do seu amor. Ele queria curar a ferida, restaurar a confiança e reafirmar o chamado. Para cada negação, Jesus ofereceu uma oportunidade de afirmar o amor. Isso nos mostra que Deus está mais focado na nossa restauração do que na nossa falha. Ele não te desqualifica por causa dos seus erros. Ele te pergunta se o seu coração ainda pertence a Ele. É o seu amor, o seu arrependimento sincero que abre as portas para um novo começo. E que novo começo? Chegamos ao dia de Pentecostes. O mesmo Pedro que semanas antes tremeu de medo diante de uma simples serva, agora se levanta no meio da multidão. Cheio do Espírito Santo, ele prega com uma autoridade e uma coragem que ninguém jamais tinha visto. Ele fala sobre o mesmo Jesus que ele havia negado, e suas palavras são tão poderosas, tão cheias de vida, que naquele único dia, quase 3.000 pessoas entregam suas vidas a Cristo. Você consegue perceber a transformação? O homem que falhou publicamente se tornou o porta-voz de um dos maiores avivamentos da história. A sua maior vergonha se tornou o prefácio do seu maior testemunho. A queda não o destruiu, ela o moldou. Ela o ensinou sobre a sua própria fraqueza e, mais importante, sobre a infinita graça de Deus. A história de Pedro é um recado direto para você hoje. Talvez você tenha caído, tenha errado, e a voz da acusação diz que você não serve mais. Mas Deus te diz o contrário. Ele vê o seu arrependimento e quer transformar a sua vergonha em testemunho. A sua queda pode ser exatamente o lugar onde você vai descobrir a força que nunca soube que tinha. A força que não vem de você, mas da graça que te levanta e te capacita. Lembre-se, o fracasso não te desqualifica, ele te ensina. Deus é especialista em usar pessoas quebradas para construir coisas grandiosas. Se esta mensagem fortaleceu a sua fé, deixe o seu curtir e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos que vão te aproximar de Deus. Muito obrigado por assistir e até a próxima.